Você quer saber por que Donald Trump chegou à presidência? A resposta está bem aqui. Debaixo do nosso nariz, todo o império, quando começa a ruir, segue um padrão muito claro. Os que estão no topo, os mais ricos e poderosos, tentam segurar tudo o que podem, enquanto o resto da população afunda. E nos Estados Unidos, o afundamento já começou. Há algumas décadas, a dívida das famílias americanas era baixa. Mas hoje, quase todo mundo está atolado em dívidas. E não para por aí. A dívida das empresas também está no maior nível da história. A dívida do governo ultrapassou todos os limites imagináveis. Os Estados Unidos da América são oficialmente o país mais endividado do planeta. E sabe o que é pior? Muitas empresas já estão tão endividadas que nem conseguem pagar os juros do que devem. Em economia, elas têm um nome. Empresas zumbis. Estão mortas por dentro, sobrevivendo apenas porque pegam mais dívidas para pagar as antigas. E adivinha? No ano seguinte, fazem a mesma coisa. Um ciclo vicioso que só piora. Mas aí você pode perguntar: quem está financiando esse castelo de cartas? As duas maiores fontes de crédito dos Estados Unidos hoje são Japão e China. Sim, a China, que é constantemente pintada como inimiga, é hoje a segunda maior credora do governo americano. O governo dos Estados Unidos da América deve à China cerca de 850 bilhões de dólares. E todo mês, os americanos pagam os juros dessa dívida. Com o quê? Com os impostos que saem do bolso da população. Dinheiro que não vai para a saúde, educação ou infraestrutura. Vai direto para os cofres da China, que por sua vez está investindo em sua capacidade militar. Sim, você entendeu certo. Os Estados Unidos da América estão financiando indiretamente sua futura rival em um possível confronto global. E se você acha isso absurdo, tem mais. Sabe quem paga pela guerra na Ucrânia? Os Estados Unidos da América, claro. Mas com dinheiro emprestado da China que apoia a Rússia, ou seja, a China financia os Estados Unidos da América, que financia a Ucrânia, que luta contra a aliada da China. Consegue entender o tamanho do paradoxo? Isso não é só má gestão. Isso é o colapso de um império. Ao vivo, diante dos nossos olhos. Se você chegou até aqui, é porque quer entender a verdade por trás do colapso americano. Então curta o vídeo, comente o que acha dessa situação e se inscreva no canal. E não saia daí. Vamos mostrar como essa crise vai afetar diretamente países como o Brasil e por que ninguém está pronto para o que vem aí. Existe um termo na economia que descreve perfeitamente o que está acontecendo agora com milhares de empresas nos Estados Unidos. E não estou inventando isso. Snow chama das duas empresas zumbis. E o nome não poderia ser mais apropriado. Sabe por quê? Porque essas empresas estão economicamente mortas. Elas não conseguem nem gerar lucro suficiente para pagar os juros das próprias dívidas. E qual é a solução que encontram? Pegam mais empréstimos para cobrir as dívidas antigas. É como tentar tapar um buraco cavando ainda mais fundo. O resultado? A cada ano, ficam ainda mais endividadas, mais zumbis, mais perigosas para toda a economia. Mas não são só as empresas. Você já parou para pensar quem está emprestando tanto dinheiro assim para essas empresas e para o próprio governo americano? Agora vem a parte mais surpreendente. Os dois maiores credores dos Estados Unidos são o Japão. Adivinhe? Isso mesmo. Aquele país que os Estados Unidos da América consideram sua maior ameaça é o segundo maior credor da dívida americana. Até alguns anos atrás, a China era número 1. Hoje, trocou de posição com o Japão. E aqui está o ponto crucial. Os Estados Unidos são o maior devedor do planeta. E a China é o maior país credor desse maior devedor. Deixa eu simplificar.
Os Estados Unidos da América devem aproximadamente 850 bilhões de dólares à China e pagam juros dessa dívida com o dinheiro dos impostos dos cidadãos americanos. Esse dinheiro poderia estar indo para a educação, saúde, transporte ou moradia. Mas não, vai direto para a China, que ironicamente usa parte desses recursos para fortalecer seu poderio militar e estratégico contra os próprios Estados Unidos. É inacreditável, não é? O país que mais fala em proteger sua soberania está, na prática, financiando o crescimento de seu maior rival geopolítico. E tudo isso acontece enquanto famílias se afundam em dívidas, empresas viram zumbis e o governo sobrevive à base de empréstimos. O mais assustador, a maioria das pessoas nem faz ideia disso. Se essa informação te impactou tanto quanto me impacta, deixa seu like, comenta o que achou e compartilha com alguém que precisa conhecer essa realidade. E não esquece de se inscrever no canal. Vamos revelar o verdadeiro papel dos Estados Unidos da América na guerra da Ucrânia. E porque você é quem está realmente pagando essa conta. Você já parou para pensar que os Estados Unidos devem cerca de 850 bilhões de dólares à China? Isso mesmo que você ouviu. É interessante, não é? O mesmo país que vive acusando a China de ameaça, espionagem e manipulação econômica deve quase $1 trilhão a ela. E claro, essa dívida não é de graça, menos ela gera juros que precisam ser pagos. E sabe de onde vem esse dinheiro? Dos impostos do povo americano. Então, quando um cidadão dos Estados Unidos compra uma cerveja, acende um cigarro ou paga seus impostos, parte desse dinheiro vai direto para a China. Não para investir em casa, saúde, educação ou segurança, mas para pagar juros. E aqui vem a grande ironia. Esse dinheiro está ajudando a fortalecer a capacidade militar da China, justamente o país que o próprio governo americano considera um adversário estratégico. Parece roteiro de filme, mas é nossa realidade. Mas temeis, esses empréstimos da China e do Japão permitem que os Estados Unidos gastem bilhões em guerras, como a da Ucrânia, sem precisar aumentar os impostos internamente. Os Estados Unidos da América podem financiar conflitos sem que o povo americano sinta o peso no bolso, por enquanto. Imagine só se amanhã o governo americano dissesse: a guerra na Ucrânia vai sair diretamente do seu salário. Quanto tempo você acha que esse conflito duraria? 10 segundos. 11 talvez. E aqui está o mais absurdo. A China apoia a Rússia no conflito contra a Ucrânia, mas ao mesmo tempo financia o governo dos Estados Unidos da América, que envia armas e dinheiro para a Ucrânia. É isso mesmo. A China acaba financiando os dois lados, direta e indiretamente. E quem perde com tudo isso? O povo, o trabalhador comum, o cidadão que paga seus impostos esperando retorno e recebe, em troca, mais dívida, mais guerra e menos futuro. Se essa informação te impactou, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa conhecer essa realidade e se inscreve no canal. Nos próximos vídeos, vamos mergulhar ainda mais fundo em como essa guerra silenciosa dos bastidores afeta a sua vida, mesmo que você esteja longe de tudo isso. Nos vemos no próximo vídeo.